E aí, galera, boa noite, boa noite. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Oi, Dai, tudo bem? Olá, Robson. Vou colocar aquela água que tem que ter sempre. Pá. E aí? Prontos para hoje? Prontos para mais uma live sensacional? Olha com quem que eu tô aqui, ó. Quem já pegou na mão? Eu vou falar pra vocês, o meu não chegou ainda. O meu não chegou ainda, né? Tudo certo, faz parte. Ainda não chegou. E aí eu tava passando hoje lá no Pátio Batel. Entrei na livraria do Pátio Batel e perguntei, e aí? Tem ou não tem? A pergunta é, tem ou não tem os 7 passos mais um do Luiz Otto? Eles falaram, tem. Eu falei, então, passe pra cá. E aí eu comprei. E aí quando chegar o meu, eu vou... Ó, o do Diegão já chegou. O Diegão já chegou. E aí quando chegar o meu, o que eu vou fazer? Eu vou doar ele pra alguém. Mas eu aproveitei e já comprei o meu. E esse livro tá sensacional, né? Eu tenho o privilégio, né, de andar do lado do Luiz. E a impressão que eu tenho, um pouco que eu li o livro, parece que é o Luiz conversando com a gente, assim. Que o Luiz é um cara sensacional. É um cara que, quando a gente fala de alta performance, que é o assunto que a gente vai tocar aqui hoje, por sinal, é um cara que é referência. Então, né, eu sou suspeito para falar, né? Vocês sabem o quanto eu me inspiro nele para tocar as minhas coisas por aqui. Então é isso. Vá lá na livraria perto da sua casa, se você recebeu, se você não recebeu, e pergunte se tem o livro 7 mais 1. Se tiver, você já faz a compra lá, porque vale a pena. Tá, enquanto isso, estou preparando meu material de anotação aqui. Prepare o seu também. Encoste esse celular em algum canto aí, porque vem muito conteúdo agora. E é importante a gente ter material de anotação para poder trabalhar, tá? Outra coisa que eu ia falar para vocês. Qual que é a ideia aqui hoje, turma? Eu vou trazer a Keila, vocês vão conhecer ela. Oi, Kátia, tudo bem? Boa noite, Kaique. Boa noite, Silvano. Alô. Qual o valor do livro na livraria? Eu paguei 50 e tantos reais. Muito barato. Muito barato eu paguei. 50 e alguma coisa. Boa noite, Jonathan. E aí, Rui, tudo bem? Hello. Boa noite, Thiagão. Tudo bem, irmão? Pessoal chegando por aí. Qual que é a ideia aqui hoje? Cadê o pessoal da tribo? Escreve aí, tribo. Cadê o pessoal que é da tribo? Escreve tribo. Eu tô vindo com um projeto novo pro pessoal da tribo, que é voltado para essa parte de alta performance / inteligência emocional. Quando a gente fala do assunto trader, eu entendo que o trader ele é um atleta de alta performance. E foi justamente entender a alta performance, foi justamente entender a parte da inteligência emocional, esses dois somados juntos, que me fez chegar até onde eu tô. Não só como trader, mas também no meio empresarial. Vocês sabem que eu tenho alguns business, alguns projetos, eu sou empreendedor antes de ser trader. E todos os meus projetos que funcionam, que dão não só certo, mas que dão muito certo, que são projetos que mudam vidas e mudam a minha vida, todos esses têm algo em comum. O que, Jackson? Todos esses estão ligados à alta performance e à inteligência emocional. Então, entendendo o tamanho da importância disso, eu resolvi trazer isso para dentro da tribo. A gente vai começar um projeto dentro da tribo, tocando nesses dois pontos, tá? Vai ser uma mudança de vida absurda para as pessoas que estão dentro da tribo. Porém, eu sei que tem muita gente que me segue aqui no dia a dia que não faz parte da tribo, que é meu público, e eu tenho o dever de ter. Eu tenho hoje mais de 50 mil seguidores, por sinal, né? 50 mil só nessa rede aqui. Eu tenho mais de 50 mil
no YouTube. Então, quer dizer, hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores. E o meu papel como influência é sempre servir vocês com boas ideias, com bons insights, com bons inputs, com coisas que de fato mudem a vida de vocês, independente se minha audiência faz parte da tribo ou não. Então, eu vou trazer um pouco daquilo que a gente vai viver dentro da tribo aqui para vocês, para minha audiência aberta. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez que eu vou trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Muito pelo contrário, vou trazer mais vezes, vai ser super legal. Beleza? Então, sem mais delongas, deixa eu chamar a nossa convidada aqui. Deixa eu convidar ela aqui. Aqui, ó. Vamos que vamos. Olá. Keila, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A tua imagem que não tá aparecendo, tá tudo preto para mim. Uai, que estranho. Será que... Você pode fechar de repente aí, eu te mando o convite de novo, a gente tenta abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ver se vai aparecer. Vamos ver? Aí, estava ao contrário. E aí, bem? Pronto. Problema de pecinha. Pecinha que está operando o celular, que tá com a câmera invertida. E aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Jackson. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar fazendo esse trabalho, primeiro com você e agora esse projeto que vai vir aí logo, em breve, com a galera da mentoria, com a galera da tribo. Eu queria compartilhar que isso, na verdade, era uma coisa que desde que eu conheci a tribo, né, desde que eu entrei para a tribo, passou pela minha cabeça, porque eu sei o quanto é importante. Eu conheci o trade já há algum tempo, na mentoria, na pandemia, no início da pandemia. Eu fiz um curso de scalper, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo assunto e estudar, e eu vi o quanto, já naquela época, o quanto era importante a inteligência emocional. E quando eu entrei para a tribo, então eu falei, nossa, eles têm toda a pinta de que vão adorar esse trabalho. E graças a Deus e a oportunidade que você me deu, a gente está aqui hoje, né? Então, muito obrigada mesmo. Show. Vai ser um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês. Vai ser massa. Isso aqui é só o começo de algo grande que está vindo por aí. Bom, antes de qualquer coisa, sim. Então, hoje a gente vai, galera, estourando o máximo até as 20 horas, porque depois tem tribo e tem live do Luiz também às 20, então eu sei que a audiência gosta de acompanhar o Luiz. Propositalmente eu fiz às 19 horas. Mas, Keila, antes da gente começar, então, de fato, eu vou vir com algumas perguntas, a gente vai bater naquele papo. Para quem, só uma coisa importante eu colocar para vocês, galera, eu já venho fazendo esse trabalho com a Keila há algumas semanas e eu sempre penso numa coisa. Antes de trazer qualquer coisa para minha audiência ou para dentro da tribo, a pessoa ela tem que me mostrar um valor muito grande. Então, se a Keila está aqui, ela foi escolhida a dedo para estar aqui, eu não colocaria qualquer pessoa aqui para falar com vocês, porque eu confio e eu acredito muito no valor que tem cada palavra que ela fala. Então, por isso que ela está aqui hoje e eu quero que vocês deem o máximo de valor, dar o devido valor para Keila. Outra coisa, depois... Obrigada, Depois, nada. O Instagram da Keila vai estar aparecendo aqui em cima. Ela criou um Instagram novo e eu gostaria que toda essa audiência que está aparecendo aqui fosse seguir ela. Mas isso depois. Keila, rapidamente, antes da gente começar esse bate-papo, as perguntas, se apresenta para a galera, fala quem que você é, o que você faz na vida das pessoas, qual que é teu propósito. Vamos aí. Tá legal. Minha formação acadêmica é em educação física. Eu sou treinadora esportiva pela Unicamp, fisiologista do exercício, trabalho há 25 anos nessa carreira, nessa área, né, como personal trainer, dona de academia, gestão de academia. Então eu fui muito para essa área, sou MBA em marketing e gestão de academias. É uma longa
estrada dentro da área do esporte. Antes de me formar em educação física, eu fui atleta. Então, desde os 11 anos até os meus 17 e meio, aí, quase 18. E depois também no esporte universitário, eu também participei do time lá de voleibol, apesar do meu tamanho, né? Então, essa é a razão de que eu não continuo no esporte até hoje, senão, principalmente no vôlei, né? Se bem que surgiu aí o líbero na história, mas eu já estava aposentada, então não deu mais tempo. Para mim, o caminho foi estudar mesmo, para conseguir alta performance. Justamente, eu sempre tive esse contato com alta performance, então desde os 11 anos, né? Eu treinava 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta mesmo, e fim de semana jogo. Então a gente tinha quase de 150 jogos por semana. Então a minha vida, eu abri mão de tudo na minha vida, né, de amizades, de relacionamentos e tudo mais, para estar envolvida com o esporte 100%. Então, aí quando a gente fala de alta performance, a gente já começa a ver por aí. Quer dizer, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, muitas vezes, né, para poder conseguir estar em alta performance. Então, esse contato com a alta performance, eu adoro alta performance, e não pude continuar na alta performance por conta da altura, na época não tinha líbero. Falei, não dá para ficar em alta performance nisso, eu vou ficar no banco, não dá para mim. Então eu fui tentar alta performance em outro nível. Aí dentro da faculdade tive experiência como técnica de modalidade, e como eu não tinha inteligência emocional naquela época, não conhecia nada sobre, eu falei, meu Deus, isso não é saudável. Eu fiquei tão nervosa sendo técnica de modalidade que não... Então, mas eu tive essa experiência como técnica, né? Então, eu conheço o esporte em todas as áreas. Mas, no fim das contas, depois que eu me formei, eu voltei para o interior e o que aconteceu é que, voltando para o interior, a única chance que eu tinha de trabalhar com alta performance aconteceu a partir do momento que eu conheci o coaching dentro do processo de gestão, né? Que eu comecei a estudar gestão, porque eu tinha academia, né? Montei uma academia para mim, e aí comecei a ter essa necessidade de conhecer gestão, fui estudar isso, então eu estava aplicando alta performance dentro da minha academia, enfim, o tempo todo eu estive voltada para alta performance em tudo que eu fiz, só para resumir. E aí foi num dos cursos de gestão que eu estudei todas as frentes da psicologia, e foi onde eu conheci o coaching. E lá, conhecendo o coaching, descobri que ele nasceu no esporte, né? E aí eu fiquei maluca, porque isso era... Uma parte muito legal da tua história com o coach, né? Porque você me contou que quando você começou com essa coisa de coach, o coaching em si ele tinha sido difundido, certo? Para a parte business, para a parte empresarial, quando na verdade a raiz dele é o atleta ali, é o atletismo. É o esporte. E aí você foi para recuperar essa parada, né? Conta um pouco mais sobre isso. Exatamente. Aí aqui no Brasil, eu comecei a investigar, falei, aqui no Brasil não tem nada, só tinha nos Estados Unidos, no caso na NBA, tinha um coach, no tênis, em alguns casos tinha também. Na Fórmula 1, o Ayrton Senna tinha um coach, apesar do que o coach dele, que é o Nuno Cobra, na época ele não tinha uma formação de coach, mas ele fazia esse papel, né? Era o preparador físico dele e também fazia o papel de coaching, com o conhecimento que ele foi buscar e conseguiu aplicar isso muito bem com o Ayrton Senna. Então, assim, eu falei, como é que o esporte não sabe disso? Comecei a procurar e aqui no Brasil não tinha nada, não tinha nada. O pessoal nunca tinha ouvido falar de coaching, mas eu falei, eu tenho que resgatar esse negócio. E eu inventei uma história mirabolante. Que ano que era isso? Isso foi, quando eu conheci, foi em 2008, nesse curso, né? 2008. E aí eu fiquei... Coach, né? Então, não se falava muito aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos tem uma confusão muito grande, lá eles nem conhecem muito o coach, o processo de coaching, né? Eles confundem, porque lá os treinadores, todo tipo de treinador, não necessariamente de esporte, é chamado de coach. Tá. Então, às vezes, se a gente chegar lá e falar assim, eu sou coach, ele vai achar que eu sou uma treinadora, né? Ainda mais porque eu tenho essa formação acadêmica mesmo. Então, eu brinco que eu sou uma coach agora. E lá eles são mais conhecidos como life coaching ou business coaching. Então, é porque realmente não foi difundido dentro do esporte. Mas tem mais casos, naquela época já tinha mais casos
dentro do esporte do que aqui, né? E eu fiquei maluca, eu falei, eu preciso, esse é o meu jeito de voltar para alta performance. E eu falei, comecei a conversar com os meus professores da academia, falei assim, olha, eu vou mudar de carreira, eu vou queimar a ponte, essa academia aqui vai ser de vocês, vou vender para vocês parcelado em quantas vezes vocês quiserem, e com o faturamento da academia vocês vão pagar, mas eu vou sair, assim que eu conseguir viver de coach, né? Mas não é a realidade no Brasil, eu tive muitas barreiras nisso, e precisei fazer coisas malucas mesmo para conseguir entrar nesse meio dentro do esporte, né? E uma delas foi que eu falei com um professor meu da Unicamp, que estava como coordenador, preparador físico do Guarani Futebol Clube, né? Lá de Campinas, e falei para ele, eu quero entrar, né? Depois que eu fiz todas as minhas formações, né? Porque depois eu conheci o coaching nessa formação que eu falei de gestão. Depois aí eu fui atrás de fazer todas as formações. Fiz coaching aqui, PNL, depois mais para frente fiz hipnose. Mas até o ponto de eu entrar, de eu começar a atuar, que foi em 2011 com a equipe do Guarani, foi na verdade não foi com a equipe toda, foi só com a equipe de goleiros do Guarani. Eu inventei uma história lá que eu queria fazer, que eu tinha que fazer uma monografia de conclusão de curso da minha pós-graduação de fisiologia do exercício, e eu tinha mesmo que fazer. Meteu louco. E aí eu meti louca, falei para ele, professor, eu preciso fazer, eu queria fazer esse case aqui e tal, queria estudar inteligência emocional, ver como isso afeta na fisiologia, nananana. O fato é que eu não fiz o trabalho de conclusão de curso, depois eu tive que fazer de outra forma. Mas eu tive assim a maior experiência da minha vida, foi na onde eu tive toda a certeza que esse processo realmente é capaz de aumentar a performance, né? E eu fiz toda uma adaptação para poder trabalhar com o esporte, porque o esporte, principalmente futebol, é complicado, né, no Brasil, aquela coisa de troca técnica o tempo todo, enfim, é toda uma politicagem em cima desse esporte. E que era muito difícil, inclusive o preconceito para uma mulher entrar com um time, né, masculino, ainda mais no futebol, eles têm todo um preconceito com psicólogo, e eles associavam coach com psicologia, e não tem nada a ver, né, coach não é psicologia, embora a gente trabalhe muito com a psique, porque eu fui para uma outra vertente, eu achei um outro curso que foi o divisor de águas no meu método, que é o curso de psicofisiologia. Esse curso é uma área, é uma formação que faz parte da neurociência, tá? E que estuda as respostas que o nosso corpo tem, que ele dá, né, em função daquilo que a gente está pensando. E foi aí que eu embasei cientificamente todas as ferramentas e os conceitos da PNL, da hipnose, que como me formei numa universidade de pesquisa, eu tinha essa coisa que precisava da ciência provando tudo, da ciência embasando tudo. Então, embora tive resultados até comigo mesma, eu fui curada de alergia dentro da minha aula do curso de PNL com o módulo de hipnose, né? Eu fui curada ali instantaneamente. E eu não entendia como aquilo, fisiologicamente, como aquilo acontecia de fato, mas eu tinha prova de que funcionava. Mas tinha dificuldade de usar isso tudo dentro dos processos, né? Dentro das minhas experiências, porque eu não conseguia entender. A partir do momento que eu fiz esse curso de psicofisiologia, matou a pau. Aí eu entendi tudo, como é que tudo funcionava, conectou todas as técnicas e conceitos, e aí eu consegui definir melhor as ferramentas que eu ia usar e aquilo que podia potencializar mais ainda os resultados dos atletas, que não tem tempo, é uma carreira muito curta, né, que exige a alta performance o tempo todo, e não dá tempo de acontecer nada no meio do caminho que atrapalha esse percurso, porque ele é muito curto, né? Então tem muito atleta que encerra a carreira cedo demais em função de alguma coisa, alguma questão pessoal que acontece na vida deles e eles não conseguem superar, entram numa fase ruim, né? Todo mundo já ouviu aí os atletas dando entrevista na televisão, então muitas vezes eles falam, os comentaristas falam, né? Esse atleta está numa fase ruim, esse atleta está numa fase boa, que fase, né? Então eles têm isso de fases mesmo, é igualzinho no mercado, tá?
Ele oscila pra caramba o desempenho do atleta ao longo da carreira, né? E oscila justamente por falta de controle emocional. Então, a partir do momento que eu entendi que desenvolvendo, o atleta entendendo primeiramente, né, o que ele precisa para, por que ele está ali, por que ele está fazendo aquilo, né? E conseguir olhar no big picture, quer dizer, naquela figura lá que está lá longe, né, na meta distante, e conseguir focar nisso, é muito difícil, sem ferramentas, ele passar por essas fases. Existem aqueles atletas que já estão, que são naturais, assim, não só atletas, mas pessoas também, tanto no trade, você deve conhecer pessoas assim, que já nasceram focadas, elas vão lá e pum, faz o que tem que ser feito, e abre mão de tudo, né? Disciplinado, não se perde, né, nas coisas que acontecem. Eles conseguem separar realmente, como são treinados, né? O atleta, ele é muito, desde muito cedo, ele a cabeça dele, né, é programada para que ele seja como uma máquina. Não é fato, né? Isso não é verdade. Não dá para você separar o ser humano da fisiologia dele, né? Esse é um ponto que eu ia pegar, porque eu acho que é justamente aí que entra a questão da inteligência emocional. Dentro disso que a gente está conversando, acho que porque é aquilo, o atleta, e quando a gente fala atleta, o trader, tem muito essa coisa de querer robotizar a situação ali e funciona que nem uma máquina, e não funciona assim. Então, para a gente entrar nesse assunto, eu queria que você me definisse por hora, vamos conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. O que na tua definição é a inteligência emocional? Ótimo. Então, faz todo sentido isso que você está falando, né? Porque realmente existe essa dificuldade das pessoas entenderem que quem trabalha em alta performance, antes, né, de ter a parte técnica, independente da área de atuação, das suas obrigações para você conseguir aquilo que você quer em termos de desempenho, você é um ser humano, né? Então, o que é ter inteligência emocional, ser uma pessoa inteligente emocionalmente? O Jackson, tem umas perguntas rolando aí, eu não consigo, se eu olhar as perguntas, eu vou me perder aqui. Se você conseguir catar alguma coisa aí, beleza. Para responder, vamos seguir nossa conversa aqui. Inclusive, ótimo, obrigada. Por enquanto, vai lá. Tá bom. Então, o que é ser uma pessoa emocionalmente inteligente, né? Muitas pessoas às vezes perguntam assim, Keila, mas eu não quero ficar chata, né? Porque será que é ter que ficar muito zen, não ter mais problemas? Não tem a ver com não ter mais problemas, não tem a ver com você eliminar tudo que é questão que vai te trazer perturbação, ou que vai te trazer um descontrole ou uma oscilação hormonal. Jamais. É sobre você ter uma gestão das emoções. É você aprender a gerir essas emoções com foco nos resultados que você tem, que você quer, que você almeja, né? Então, se eu quero fazer determinada coisa, e, por exemplo, vamos falar do trade, tá? Okay. E se nesse momento, na hora que eu estou operando, eu me sentir ansiosa, nervosa, me atrapalha a concentração, isso me ajuda? Não. Então, essa emoção não está me ajudando a conseguir aquilo que eu quero. Se não está me ajudando, eu preciso mudar. Eu preciso ter ferramentas para fazer esse controle dessa gestão. Agora, pode ser que, para mim, me sentir calma é a forma como eu atuo melhor no trade, certo? Eu consigo fazer melhor, consigo ter mais atenção, consigo pensar nas estratégias, enfim, no que está acontecendo, consigo fazer uma leitura melhor do mercado e ter os melhores resultados quando eu estou mais calma. Mas, ao mesmo tempo, pode acontecer de pessoas que operam melhor no scalper, porque tem a adrenalina rolando, ele consegue ter aquela coisa que nem aconteceu, por exemplo, naquela experiência de você no day trade aí, a galera dando feedback para você. Nossa, seu nível de concentração é absurdo, quer dizer, raciocínio rápido, não sei o quê. Então, às vezes, a pessoa consegue, porque se ela ficar ali, de repente, num mercado mais parado, né,
ela não consegue nem focar no que ela está É. fazendo. Então, cada pessoa ela tem o seu jeito de ter a performance. Então, por isso é tão importante o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então, você vai precisar entender como que você funciona, como é que você consegue ter os seus melhores resultados, ou seja, a sua própria fórmula de sucesso. Cada um tem a sua, não dá para copiar outra pessoa. Você pode modelar muitas coisas, mas se você, às vezes, você modela um cara super, talvez a pessoa tente, uma pessoa que tenha uma forma diferente de aprendizado que você tem, tente modelar você e para ela não vai funcionar, ela não vai ter resultado. Por quê? Porque o mecanismo dela pegar informações, dela se desenvolver, de entender e de aplicar um conhecimento é completamente diferente das suas vias. Então não vai funcionar modelar você. Por isso que é tão diferente. As pessoas, eu fui com fulano, deu certo, com o outro não deu certo. E todos eles têm ótimos desempenhos, são todos muito, muito bons mentores, mas cada um tem o seu perfil, né? Então é isso que é importante a pessoa descobrir. Qual é o seu melhor jeito de operar? Qual é o seu melhor jeito de trabalhar? Qual que é o seu melhor... Então é importante você aprender, ter ferramentas para poder entender se naquele momento, vou dar um exemplo aqui de goleiros, né? Dos goleiros, a experiência que eu tive com o Guarani. Tinha um goleiro que ele era muito... tecnicamente, ele tinha um bom desempenho, né? Ele tinha um ótimo controle emocional, ele não tinha problema, tá, de controle emocional, então ele estava bem. Naquela época que eu fiz o trabalho com o Guarani, eles estavam passando por uma situação assim terrível, né? Os atletas estavam com 3 meses de salário atrasado quando eu entrei. E chegou no fim do ano, tinha acumulado 5. Então eles estavam devolvendo carro que financiou, apartamento, estavam tudo desesperados, estava uma pressão no lado pessoal absurdo no time inteiro. Aí entrou um técnico maluco, não vou citar nomes, na época. Ele entrou e era extremamente ditador, ele não permitia que nada acontecesse, odiava psicólogo, e o pessoal falava, eles me chamavam de psicóloga, não tinha nada a ver, mas eu falei, eu vou explicar, não tem como explicar, né? Mas aí se ele soubesse que estava tendo qualquer trabalho desse tipo com a equipe, ele queria que interrompesse, entendeu? A sorte é que era o trabalho só com os goleiros. Se fosse com o time, com certeza ele tinha cortado naquele momento. Então ele não deixava acontecer nenhum tipo de reunião dos atletas dentro do clube se ele não tivesse presente. Era extremamente ditador. Então eles estavam, assim, de mãos atadas. E qual que era a dificuldade desse goleiro? Era liderança. Ele, estava tudo bem com ele, estava todo mundo lá desesperado, ele era o único que conseguia desempenho. Então ele estava, às vezes ele até batia falta, fazia gol, então ele era o único que conseguia resultado do time, sabe? Mas, infelizmente, ele não tinha na época de liderança. Nós trabalhamos isso com ele no processo, desenvolvemos essa liderança com ele, e ele começou a levar ferramentas do processo para o time conseguir o desempenho. Então o desempenho foi assim, absurdo, né, no time. Eles deram uma virada, saíram da zona de rebaixamento, conseguiram chegar bem perto até da zona os 4 colocados, chegaram em 5º lugar no momento, e no fim das contas conseguiram, o maior resultado que eles tiveram naquele ano foi em função dessa virada, né? Ficaram presentes na mídia o tempo todo por causa da virada, mesmo diante de todos esses problemas. Então foi aí que eu falei, nossa, esse negócio precisa ser conhecido dentro do esporte, né? Então eu fui. Mas aqui no Brasil realmente é muito difícil, por isso que eu fui embora, levei para os Estados Unidos e assim foi. Mas a gente também tem que trabalhar, né? Tem que fazer tudo, então... aí foi parado. Agora que a gente está voltando por causa disso. Você trabalhou essa parte de liderança com ele porque, de repente, ele era muito calmo e não conseguia agir nos momentos que deveria agir. É isso? Exato, exatamente. Me corrija se eu estiver errado. Eu penso que a base... Estava falando sobre esses tempos, inclusive. Mas a base da inteligência emocional, tem gente que fala assim... zerar as emoções, tirar as emoções, porque ser uma pessoa fria. Não é sobre isso. A inteligência
emocional De jeito é nenhum. utilizar aquela emoção na frequência certa. É isso? Exatamente. Um goleiro, por exemplo, ele é um cara que ele é praticamente o técnico dentro de Sim. campo, né? Ele consegue ter uma visão de campo que os outros não têm, então ele tem que ter um papel de liderança, de orientação, e se ele não tiver comando de voz, se ele não tiver essa habilidade de entender esse feeling de perceber a emoção dos colegas, porque tem uns que funcionam no chacoalhão, tem atleta que se você não der uns esporros, tem hora ele não acorda, ele morre dentro da quadra e desaparece. Então esse é o perfil de atleta que se o técnico chegar e berrar no ouvido dele e falar vai, não sei o quê. Não, esse tipo às vezes precisa do chacoalhão e ele vai. E ele precisa disso. Agora, tem outros que são diferentes, eles não funcionam com esse tipo de chacoalhão. Então, você imagina um técnico que ele não sabe gerir as emoções dele. Eu Ele, entendo. ele vai conseguir botar para frente aqueles que têm o perfil de que precisa do chacoalhão, que funciona bem, tá tudo bem se ele tomar uns esporros no meio do time, do meio do jogo, e ele gosta disso até porque ajuda. Mas tem outros que não, que o cara vai paralisar se ele tomar esses esporros, entendeu? Então, são indivíduos, não funcionam todos do mesmo jeito. Só que o técnico geralmente tem o perfil dele, ele vai funcionar com os atletas e ele não vai funcionar com os outros. Então, o bom técnico, o bom coach, o bom mentor é aquele que consegue entender como é que os seus consegue ter esse feeling para perceber, fazer essa leitura de como os seus alunos funcionam, ou pelo menos investigar isso quando ele tiver com dificuldade de conseguir resultado com aquele aluno, para poder ele entender qual que é o mecanismo melhor que funciona para ele. Se é um esporro que eu tenho que dar, ou se eu preciso acalmar essa pessoa, colocar ela de novo no eixo, falar com calma, falar diferente, e aí você vai conseguir tirar o melhor dela, né? Então, são mecanismos diferentes de comunicação. É claro que dá para desenvolver? Perfeito. Então, se você está passando por um processo que é para desenvolver a inteligência emocional, então você vai começar a criar, desenvolver características de blindar suas emoções. Então, é o que eu faço, esse trabalho que eu faço com os atletas. Você não pode ficar refém de um técnico ser bom e gostar de você para você ter resultado. Eles mudam demais de clube. Imagina, tá mudando de clube o tempo inteiro, tá mudando de técnico o tempo inteiro. Você imagina se eles ficarem independentes. E isso acontece muito. Tem atleta que tem técnico que não vai com a cara. Esse técnico mesmo lá do Guarani, ele chegou, ele mudou o time inteiro. Ele fez assim, ó, tirou o pessoal do banco botando titular, tirou os titulares que tinham acabado de ganhar o Paulista e botou no banco. Ele fez uma inversão total. Os atletas estavam tudo maluco com essa situação, né? Então, quer dizer, imagina, pegava no pé de um e gostava do outro, enfim. Era um técnico que só funciona em determinadas circunstâncias, quer dizer, é muito seletivo, né, ele ter o resultado ou não. Então, é isso que faz a diferença de um técnico, de um coach, de um mentor, que tenha essas características de ter essa maleabilidade, esse feeling, e poder gerir as próprias emoções na hora da raiva que acontece no jogo, na hora de uma situação ruim, que aconteceu ruim, você saber repreender aquele que precisa ser repreendido, você saber desenvolver aquele que tem que desenvolver, e assim vai. Né? Eu sempre falei isso para os meus professores na academia, né? Professor, às vezes chegava na academia e um aluno lá estava largado. Chegava para o meu professor, o que aconteceu? Por que não está orientando o aluno, está fazendo errado lá? Aí o professor, aquele aluno não tem jeito, já ensinei 10 vezes para ele e faz errado. Eu falei assim, então existe um problema com você. Se você não está conseguindo ensinar ele do jeito que você está ensinando, significa que você precisa encontrar outra forma para se comunicar com esse atleta, usar os recursos que ele já tem para desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Não existe pessoa burra, existe mentor, existe coach, existe professor ruim, que não é capaz de desenvolver as suas próprias habilidades, de encontrar um meio para ensinar. Porque todo mundo é capaz de aprender, independente daquilo que está sendo ensinado, todo mundo é capaz de aprender. Você sabe que eu fui começar a entender a parte de autoconhecimento e a parte de inteligência emocional. 2015, 2016, eu trabalhava no escritório de advocacia tributária e a gente trabalhava uma ação naquela época que
resumo, empresas que faziam importação tinham pago 2 impostos a mais do que deveriam, né? Que era o PIS e o COFINS. Eu não entendo nada desse meio, né? Embora eu tenha trabalhado nessa área, era esses 2 impostos tinham pago. E o Supremo Tribunal tinha definido, né, que aquelas empresas poderiam restituir os valores que eles pagaram a mais. E essa era uma época da minha vida que eu tinha muita raiva dentro de mim. Muita raiva mesmo, muita raiva, muito ódio do mundo, da vida, era, enfim. E em um determinado momento, eu consegui canalizar. Então, olha lá, eu não tirei a raiva, eu não mandei a raiva embora. Não mandei a raiva embora. Exatamente. Mas eu consegui canalizar essa raiva para dentro do meu entendimento. Então, a minha postura, ela mudou. Então, ó, bom, mudou a postura. Aí mudou Perfeito. a tonalidade da voz, aí mudou o discurso. E nisso, isso tudo canalizando minha raiva, que a priori era uma coisa ruim. E nisso eu mudei a postura, eu mudei a entonação da voz, eu mudei o meu discurso e eu comecei a converter. Eu convertia, assim, só para você ter uma noção, eu convertia por mês 35 contratos com empresas. A pessoa que chegava mais próxima de mim, naquela época, eu fechava 16 contratos. Eu tava voando, tipo, eu tava muito à frente. E isso utilizando a minha raiva, né? Então, Sim. primeiro, me autoconhecendo, entendendo quem eu era, Sim. que era aquilo, e canalizando aquilo para algo bom. Se as pessoas entendessem sobre isso, quanta coisa mudaria, inclusive no trade. O que será que eu preciso talvez esse seja o caminho, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, é uma coisa que veio na minha cabeça agora. O caminho seria o autoconhecimento, então entender quais são as minhas emoções, os meus sentimentos, e aí sim, a partir de nessa hora, Exato. conseguir gerir essas emoções, canalizar essas emoções para que o meu relacionamento dê certo, Perfeito. o trade dê certo, o esporte que eu faço dê certo. Estamos nesse caminho? É isso, perfeito. É? É perfeito, é isso aí. É exatamente isso. O autoconhecimento, ele é extremamente importante, porque a primeira coisa que acontece é que a gente tem que entender é que o nosso cérebro, ele tem aquilo que a gente sabe, que a gente percebe, que a gente consegue se lembrar, tá? É a parte consciente do nosso cérebro. Mas, oi? Nossa consciência. Exatamente, é a parte consciente do nosso cérebro. Ou seja, é um pequeno pedacinho, é a ponta do iceberg, que corresponde aí, as literaturas dizem, entre 3% e 5% da capacidade do nosso cérebro. Todo o resto é inconsciente ou subconsciente, né? Então, o que acontece? 95% então, galera, da nossa capacidade... Presta atenção, pessoal, nessa explicação, que essa explicação ela é fenomenal, vai dar um boom na tua cabeça, presta atenção nisso. Então, 5% é a nossa consciência, a gente sabe que existe, a gente sabe que tem. Aí, quando fala sobre sentimentos, sobre emoções e tudo mais, é o que a gente sabe, é isso? Isso. Tudo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente se lembra, tudo aquilo que a gente consegue perceber, por exemplo, a luz, o som, né? Então, os nossos 5 sentidos, eles estão associados, então, com a percepção. E, então, tudo aquilo que está no nível consciente, eu vou dar um exemplo aqui agora, a gente está aqui conversando, né? Está fazendo uma live, algumas pessoas estão atentas e outras não. Mas, tipo, a quem está atento, quem está curtindo, quem está preso no assunto, provavelmente ela não está escutando o cachorro que está latindo lá fora, tá? O nosso cérebro fica captando informações constantemente. Ele capta coisa de 10 bilhões de bits de informação por segundo, tá? Então, o que acontece? Essa quantidade, ele capta isso através dos nossos 5 sentidos, o tempo todo. Ele não dispensa nada, nenhum tipo de informação. Fica tudo armazenado dentro do cérebro. Só que como o nosso HD do consciente é pequenininho, né, na verdade é só a memória RAM, que é só um pedacinho, né, da capacidade total do nosso cérebro, então, como é pequeno para armazenar tantos dados, o que o nosso cérebro faz é criar padrões, ela empacota isso, né, de alguma forma, e joga para o subconsciente.
Depois de um tempo, se a gente não usar essas informações, ele fala, agora o subconsciente está cheio também, vamos liberar espaço. Não está usando isso aqui, joga lá para o inconsciente. Então, ele vai mais a fundo no cérebro. Então, são 3 camadas aí, consciente, subconsciente e inconsciente, onde consciente é aquilo que, né, é o espaço menor, então, como não tem muito espaço, ele cria padrões para que você consiga guardar essas informações. Então, no subconsciente, principalmente, tem as informações de piloto automático, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz em piloto automático, como, por exemplo, dirigir, às vezes algum hábito que a gente tem de levar a mão no cabelo, passar a mão no nariz, qualquer coisinha que a gente faça, habitual, postura, né? Então, tudo isso, os músculos posturais, por exemplo, eles estão normalmente numa condição de piloto automático, porque eles estão contraindo a sua respiração, tudo isso está no piloto automático. Imagina se a gente tivesse que pensar em fazer tudo isso para o corpo funcionar, né? Então, a gente tem um monte de coisas acontecendo na nossa vida e que elas são informações que são guardadas no piloto automático. Então, que a gente usa quando a gente precisa usar, né? Que está ali disponível, fácil, que se a gente fizer algum recurso, a gente consegue acessar essa informação. E as informações que a gente guarda no inconsciente são informações que a gente não tem acesso normalmente, tá? Então a gente não tem, a gente não sabe que sabe, né? Então tá guardadinho lá. A gente não percebe, a gente não se lembra, né? Então tem N situações que a gente leva essas informações lá para o inconsciente. Mas, por exemplo, no momento que eu falei aqui, que eu falei, a pessoa não percebeu o cachorro latindo. Quando eu falei, bum, já veio a percepção do cachorro latindo. Por que isso? Porque eu trouxe essa informação do subconsciente e levei ela para o nível consciente. Aí a pessoa percebeu. E aí algumas pessoas ainda têm dificuldade, porque depois elas não conseguem voltar a atenção aqui de novo, 100%, sem ficar o cachorro lá, sendo percebido. Às vezes atrapalha esse tipo de coisa. Inclusive, comenta aí agora, quem está ouvindo o cachorro latindo, comenta aí. Comenta aí. Comenta aí quem está ouvindo o cachorro latindo. Ó, deixa eu dar um exemplo desse Tá muito bom esse papo, inclusive, hein? Tá muito bom esse papo. Em breve, pessoalmente, nós vamos fazer esse papo aí pra vocês, galera. Principalmente. Opa, que delícia! Galera, vou adorar. Tribo, se preparem, isso aqui é só um gostinho que vocês estão tendo de algo foda que vem por aí. Mas, ó, eu ia falar uma coisa sobre o inconsciente. Essa coisa que a gente esquece a gente esquece que sabe, né? Esquece que sabe. Uhum. Ó, a galera colocando ali, eu ouvi o cachorro. Deixa eu ativar o comentário de vocês, porque o comentário de vocês agora vem pro meu consciente, eu vou jogar ele lá pro meu subconsciente para outro live. Esses chatzinhos ficam comendo as nossas visões ali. Então, ó, vamos lá, galera. Eu tirei a atenção de vocês. Volta a atenção aqui. Então, aquilo que eu estava falando dessa coisa de inconsciente, eu lembrei uma coisa. Eu fiz quase um ano de terapia. Queria mandar um abraço para a doutora Amanda, por sinal, a terapia me ajudou de uma forma tão foda, que eu recomendo qualquer pessoa aí do outro lado faça terapia em algum momento, que é muito foda. E aí, velho, no meio do caminho, eu tinha uma coisa que me chateava muito, que era o quê? Quando eu apresentava algum projeto, e esse projeto no business mesmo, na parte empresarial, ele não era aprovado. Isso me afetava de uma forma muito grande. Isso me destruía por dentro, mas mais do que o normal. Tipo assim, a ponto de me destruir por dentro mesmo. E aí... Você tinha uma necessidade de aprovação, é isso? Uma necessidade de aprovação. Só que isso é a maioria. Imagina agora, nesse mundo de redes sociais. Isso estava no meu inconsciente. Aí, daí vamos à questão do autoconhecimento. E aí você falou do cachorro latindo, né? A Amanda, que foi minha doutora durante aquele tempo, ela me fez chamar a atenção para o cachorro latindo. Por quê? Durante uma sessão de terapia, a gente estava conversando sobre o meu pai. E aí ela me fez lembrar, a ponto de agora isso estar no meu consciente, estava lá atrás mesmo. Ela me fez lembrar. Ela me fez lembrar que a partir dos 10 anos de idade, eu tinha uma necessidade por aprovação do meu pai muito grande.
Então, eu sempre fui empreendedor, empreendo desde muito jovem, e toda vez que eu chegava com alguma ideia nova, algum empreendimento, alguma coisa que eu queria fazer, a única coisa que eu queria do meu pai é que ele desse um sorriso e aprovasse aquilo. E essa aprovação nunca veio. E eu não tô falando mal do meu pai, gente, pelo amor de Deus, não é isso, tá? Eu só Não, com certeza não tô tem a falando ver sobre isso, né? uma necessidade que eu tinha e ela não foi atendida. E meu pai não é um pai ruim por isso. Eu não tô aqui falando que meu pai é um pai ruim. Mas o fato é que isso vem se estendendo por anos, até que em um determinado momento, então nesse momento de terapia, isso veio à tona. Isso veio à tona, essa necessidade. E aí tudo veio, porque eu percebi que, na verdade, eu não necessitava só da aprovação das pessoas quando se tratava de business, mas de uma série de coisas. Então, eu não conseguia ir treinar sozinho. Eu não conseguia colocar uma roupa sem alguém olhar para mim e falar, pô, você tá bonito. Por quê? Porque bagunçou minha cabeça lá atrás. E aí, a Amanda, na época, trouxe ferramentas onde a gente conseguiu trabalhar isso. E a ferramenta que ela usou na época foi a coisa da autoestima. Olha o que a gente fez. A gente pegou a autoestima, começou a trabalhar em cima dela para que eu não precisasse mais dessa aprovação para eu ser feliz. Então, pô, eu não preciso da tua aprovação para ser feliz. Se eu tiver ela, vai ser super legal. Mas a minha autoestima tá lá em cima, então eu me sinto uma pessoa foda, sei que do meu potencial e agora... Então, quer dizer, autoconhecimento, então eu entendi, né, saiu lá do subconsciente isso, eu entendi Sim, o que com estava certeza. acontecendo, entendi as minhas emoções e aí peguei uma ferramenta para gerir essas emoções e transformar em algo. E depois que isso aconteceu, cara, minha vida, pum, decolou. Muda. Mudou. Isso que é legal, né, Isso, cara? né? É esse processo. Isso é dado. Exato. Isso Só que é para legal. concluir, só pontuar, é louco, porque nesse exato momento tem milhares de pessoas sobrevivendo só no automático aí, sem saber sobre isso. Sem entender que Sim. dentro da cabeça delas É tem muito louco. muitos códigos que podem ser desvendados e fazer a vida delas Exato. prosperar de uma forma abundante. Vamos lá concluir de novo essa questão, só para finalizar e amarrar esse negócio da capacidade do cérebro. A maior parte tá, 95% da capacidade está oculta, né? Então, e ela é relativamente inacessível. Você acessa às vezes não. Né? É aleatório quando você não tem esse autoconhecimento, quando você não sabe, quando você não tem as ferramentas para você acessar, você não desenvolve essa inteligência emocional que é extremamente importante para você controlar essas emoções. Porque o que acontece, né? Se você pensar que você, 5% hoje, se o seu desempenho hoje é como é, com 5% da capacidade consciente, você tem noção que você ainda tem 95% para trabalhar e potencializar? Então, quer dizer, para você trabalhar em alta performance, eu já vou avisar, alguém me perguntou isso, quais são os pilares da inteligência emocional com relação o que tem a ver, né, com a alta performance, qual é a correlação das duas. Então, eu vou te falar já. O que você precisa para ter alta performance, viver em alta performance, né? O tema da live é viver em alta performance, porque obviamente quem é trade, quem quer ser trade, quer viver disso e vai ter que viver em alta performance. Se quiser estar entre aquela estatística que, se você observou bem, também é 5% no máximo das pessoas atingem a alta performance das suas carreiras. Né? Quer dizer, as pessoas que detêm o dinheiro no mundo, quantas são? 1%? 5%? Quer dizer, é sempre ali, é um percentual mínimo que consegue. Por quê? Porque realmente é muito difícil você fazer controle emocional, ainda mais nos dias de hoje, com tanto apelo das mídias sociais. Eu acho incrível o potencial que ela tem, né? Sempre achei, mas tive minha resistência. Por isso que eu só tô vindo agora. Ó, criei até um perfil novo, tô fazendo rebranding, tô fazendo um monte de coisa aí para começar a trazer esse conhecimento. Porque eu tenho um outro mentor, tenho um mentor que é o Jackson, né, de trade, tem um mentor de outra área, né, da área empresarial, que é o Pablo Marçal. E ele fala muito sobre essa questão, né, da gente desenvolver esse potencial, né?
que tá oculto lá, que a gente... Então, ele trabalha muito essa questão da rede social. E eu estou trazendo isso, porque é um bloqueio que eu tenho, é uma limitação é um bloqueio mesmo, né, que eu tenho com redes sociais, porque é uma coisa que eu me afastei há muito tempo, e a minha rede social antiga está parada, desde dezembro do ano passado, dei graças a Deus, mas uma coisa que ele falou e que pegou fundo em mim: quantas pessoas não estão deixando de mudar porque você não quer falar para elas o que você tem, não quer dividir com elas, porque você tem questões pessoais, porque você está bloqueado de alguma forma. Então foi aí que eu comecei, falei, tá bom, tá, chegou a hora, vamos lá, vamos encarar essa merda e vamos desenvolver essa área. Então, quer dizer, antes eu estava só indo sozinha, então é outro bloqueio que eu tenho. Então, tem que trabalhar os bloqueios, porque senão a gente não consegue chegar na alta performance, né? A gente fica limitado. Ok, eu tenho a inteligência emocional, mas se eu quero alta performance, eu preciso, né, desbloquear as outras coisas. Por sinal, resume aí, assim, mas é para resumir em frase mesmo. Tipo assim, resume em poucas palavras, em 10 segundos. O que é alta performance? Alta performance é você conseguir tem uma coisa tirar os... trabalhar no seu melhor. Alta performance com alta performance. Não é isso? Não. Então, a alta performance é quando você consegue tirar o melhor, dar o melhor de si numa determinada tarefa, né? Ou, vamos pegar qualquer tarefa que seja, você fazer em menor tempo, ter o melhor resultado de qualidade, conseguir fazer mais, né? Quantidade, qualidade e velocidade. Então, quando você associa isso tudo, né? Você tem uma entrega que nem a galera do Trade Stars adora, gente que trabalha em alta performance sempre trabalha com over delivery, quer dizer, entregar mais do que se espera, né? Então, tem que trabalhar em alta performance. Mas, aí voltando lá, tentando responder a pergunta não vi, não lembro quem foi, estava meio apagadinho, eu consegui ver, sobre quais são os pilares e o que a inteligência emocional tem a ver, o que interfere na alta performance. Porque você estar em alta performance, viver em alta performance, para isso você precisa, além do autoconhecimento, para evitar todos os processos de autossabotagem que o seu cérebro pode trazer ao longo do caminho e te impedir de chegar lá onde quer chegar, como aconteceu comigo, como acontece com todo mundo em várias áreas, né? Porque eu comecei com isso em 2011, a primeira experiência. Meus estudos começaram lá em 2008, né? Então, eu poderia ter chegado antes, especialmente se eu tivesse um mentor. Para mim foi a maior dificuldade encontrar um mentor, um coach que conseguisse falar a mesma linguagem. Muito difícil, eu consegui isso agora. Achar minha tribo, achar as pessoas com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento, aí que você vai... Então, esbarra muito nessa questão do ser humano. Mas a partir do momento que você está vivendo os seus valores, você começa até mesmo encontrar o seu lugar no planeta. Eu sempre me senti um ET, de repente eu achei um monte de ET na Trade Stars, eu achei lá no Pablo, enfim. A gente consegue trabalhar em alta performance quando você está vivendo os seus valores. Quando você está vivendo o seu propósito de vida. Você falou agora. Não tem como. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, quando você entende, o autoconhecimento é importante por causa disso. Porque se você entende descobre quais são os seus valores e o seu propósito de vida, ninguém te para mais. Você vai ter condições de acordar às 5 horas da manhã, para fazer qualquer 5, 4, 3, se você precisar virar à noite trabalhando, você vai fazer, porque você está feliz fazendo aquilo, você vai render mais, você não sente o cansaço no seu corpo. Então, tudo sobre isso que estuda a psicofisiologia, quer dizer, nosso pensamento, certo? Nosso cérebro funciona por formação de imagem. A imagem que você coloca dentro da tua cabeça vai gerar respostas dentro do seu corpo, nas suas células, na sua química cerebral, vai no seu sistema endócrino, com produção de hormônios, substâncias, enfim, vai mexer com tudo dentro do seu corpo. Então, você pode ter certeza que a partir do momento que você está vivendo os seus valores e trabalhando
com o seu propósito de vida, você vai mexer com a fisiologia, você vai tirar uma energia que você não sabe de onde vem. Você tem uma dor de cabeça, a hora que você chegar no final do dia, cadê a dor de cabeça? Nem sei. Você está vivendo Enquanto que se você... os seus valores. Exato, porque enquanto se você está trabalhando num lugar que você odeia e você acorda com dor de cabeça, essa dor de cabeça vai martelar tanto na tua cabeça o dia inteiro, que você vai tomar 20 analgésicos e não vai fazer efeito, não vai passar. E ela vai te incomodar o dia inteiro, vai virar uma enxaqueca, é uma desgraça. Você estava falando em resumo que o mundo está adoecendo porque não conhece seus próprios valores. Não conhece valores, os propósitos estão invertidos, quer dizer, não tem, na verdade não conhece. Quando não conhece propósito, então os valores se invertem, ela não sabe quais são os seus próprios valores, né? Então existe uma necessidade de aprovação enorme por conta das redes sociais. Então você vê, quanto mais a ciência avança, mais doentes tem. Faz sentido isso? Nenhum, né? Se a gente for olhar. Então, eu fui uma pessoa muito chata com esse negócio de ciência. Eu preciso que comprove tudo com a ciência. Não é porque eu estudei dentro de uma universidade que eles formam a gente para ser pesquisador. Então, você fica o chato da ciência. E eu já fui essa chata da ciência. Até que eu comecei a perceber que as pessoas não são exatamente assim. E depois a cabeça abriu mais ainda quando você começa a pensar. A gente, lá no passado, as pessoas que hoje são chamadas de gênio, como um Einstein da vida, foram chamadas de loucas naquela época. Uhum. Então, quando você não... Olha só a importância de você ter alta performance. Quando você não tem resultados, você é chamado de louco se você está tentando fazer alguma coisa diferente. Agora, quando você tem resultado, você é excêntrico, você é gênio. Olha a diferença, né? Então, exato. É tudo de errado quando você não tem o resultado, né? Agora, quando você tem o resultado, você é chamado de gênio ou de excêntrico, né? Mas, enfim, aí voltando lá nos pilares. O autoconhecimento, propósito de vida e valores. Saber valores e propósito de vida para eliminar as autossabotagens. Processos de autossabotagem são atrasos de vida, né? Então, vamos falar de emagrecimento, certo? A pessoa quer emagrecer. Por que ela não consegue? Eu já tentei. As pessoas chegam para mim que eu já tentei de tudo. Quando alguém fala isso para mim, eu já sei. O problema não está no método. Conta aquela história da menina que você contratou. Essa história é boa. A gente tem tempo curto aqui, nós temos que encerrar no máximo 5 minutos, mas você precisa contar essa história. Tá. Depois eu preciso concluir os pilares ali, tá? Então, essa história é rapidinho, tá? Eu era uma professora da minha academia que eu comecei a me ver... Águas de Lindóia, que é interior, né? É uma cidade muito pequena e tem dificuldade de trabalho, de trabalhadores, né? Então era difícil de achar professor de educação física. Eu me vi numa condição na academia que eu precisava de professor de todo jeito, chamei todo mundo que eu tinha de currículo e todo mundo já estava empregado, não tinha. Aí chegou um último currículo lá para mim. Aí fui ver, eu já tinha visto a foto, já tinha botado por último por causa disso. Era uma pessoa gordinha. Era uma professora gordinha. E não dá, cara. Você vai trabalhar numa academia fora de forma, a pessoa vai lá para emagrecer, ela vai olhar para você, teu cartão de visita, teu corpo. Então ela vai falar assim, isso não funciona. Se não funciona para o professor, vai funcionar para mim. Tchau, obrigado. Vai para outro lugar, né? Então, mas eu me vi com sinuca de bico. Liguei para ela e falei assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Entrevistei ela, tudo, falei, uma moça esforçada, legal, tudo, mas não consegui emprego em lugar nenhum, justamente, ela sabia, justamente porque ela estava fora de forma. E eu falei para ela, falei assim, você sabe que os alunos vão torcer nariz para você e blá, blá, blá. Minha proposta é a seguinte, se você estiver disposta a encarar tudo isso que vai acontecer com você, você tem que ser realista. E fizer o meu programa para emagrecer e o meu programa de coaching, para você se tornar o exemplo da academia, eu vou contratar você. No fim das contas, dentro do processo de coaching, que eu estava aprendendo, estava começando a aplicar, ela chegou na conclusão de que ela estava criando um processo de autossabotagem para ela por conta da religião. Olha que louco. Crenças, gente. Crenças limitantes são outro problema, né? Então, um dos pilares da alta performance é você eliminar
paradigmas e crenças. Crenças limitantes, para que você possa seguir em frente. Muitas vezes é crença limitante que impede você de ter um resultado. E no caso dela era uma crença limitante, que vem da religião. Eu não vou entrar em mérito de nenhuma religião aqui não, tá? Mas ela era adventista do sétimo dia. Ninguém Foi. Tá, Exato. Tá claro, público, ninguém tá falando o que é certo, o que é errado, cada um vive a sua vida. Então, exato. Inclusive, eu respeito muito as religiões. Exato. E a religião dela, inclusive, eu tive que mudar dia de treinamento, porque ela era adventista do sétimo dia e tal. E eles são muito rigorosos com esse negócio de casar virgem, não casar virgem, né? Enfim, aí conversando com ela, ela me trouxe essa situação dela, que ela começou a engordar, dentro do processo, ela percebeu que ela começou a engordar quando ela começou a namorar. E o que foi isso? Ela que trouxe isso, não foi nada eu que deduzi. Isso vem, o que é isso? É insight, né? É uma informação que está guardadinha lá no subconsciente, ou às vezes até no inconsciente, que é mais difícil, e dentro de um processo, quando você começa a trazer o autoconhecimento, desenvolver, né, o seu autoconhecimento, você começa a perceber coisas que você não percebia. E um desses insights que ela teve foi esse. Falou assim, olha, agora eu entendi por que eu engordei. Porque era mais fácil para mim controlar essa questão do sexo antes do casamento com o meu namorado. Porque a tentação era grande. Olha que louco, né? Então, eu sempre falo, a gente tem um potencial tão grande no nosso cérebro, né? Então, eu sempre falo, eu não tenho uma religião específica, mas eu sou espiritualizada, acredito em Deus. E se você não acredita em Deus, paciência, né? Mas quem acredita já ouviu falar alguma vez na vida que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Quando eu entendi, quando eu conheci essa questão de como o cérebro funciona, que 5% está no consciente e 95% é um potencial a ser desenvolvido, para mim, essa passagem bíblica começou a fazer sentido. Falei, poxa, tem 95%, é muita capacidade que pode ser desenvolvida, é muito potencial, quer dizer, é muita coisa que eu posso deixar trazer, sair de lá de dentro. Então, o nosso cérebro, um dos pressupostos do coaching é que nós temos todos os recursos. E é justamente em cima dessa. Se você não acredita em Deus, acredite na fisiologia, acredite na neurociência. A sua capacidade está lá. Então, a gente tem todas as respostas e todos os recursos para a gente fazer o que a gente quiser. Só que se a gente não consegue acessar esses recursos no nível inconsciente, o nosso cérebro está prontinho para ajudar a gente a conseguir alguma coisa. No caso dela, estava pronto para resolver o problema dela, que era ter dificuldade de segurar o sexo antes do casamento. Então, como que foi que ele resolveu, já que ela não resolveu conscientemente isso, nem sabia, nem estava percebendo essas questões. Ela desenvolveu, ela desenvolveu essa obesidade porque ficou fácil para controlar a questão, o impulso sexual do namorado, né? Então, tamanha a crença de que se ela fizesse o sexo antes do casamento, aquilo ia, sei lá, ser pecado, né? Não sei como que é a crença deles. Mas, enfim. Então, só para entender como que é o nível que pode chegar de autossabotagem. Então, é comum demais. Vou complementar, daí você termina lá os pilares que você falou que ia terminar. Mas para complementar essa história, por que eu pedi para Keila trazer essa história? Ei, vem cá. Estamos falando sobre o processo de autossabotagem. Pô, tô operando, Jackson, ganho dinheiro com trade e devolvo tudo pro mercado. Velho, processo de autossabotagem. Você ganha dinheiro e devolve tudo pro mercado? Peraí, pensa comigo. Você gosta de dinheiro? Jackson, eu gosto de dinheiro. Você gosta de comprar coisa? Gosto de comprar coisa. Você quer andar num puta num carro massa? Quero andar num puta carro massa. Mas daí você está ganhando dinheiro e você está devolvendo ele pro mercado. Sim. Você é bom, você ganha dinheiro, mas devolve ele pro mercado. Sim. Autossabotagem. E na maioria das vezes, essa autossabotagem tem a ver em qual é a sua relação com o dinheiro, desde que você se entende por gente. Então, por exemplo, eu entendi, no meu processo de autoconhecimento, eu passei justamente por isso. Eu me considero hoje, depois de 7 anos, um trader de alta performance. Estou em alta performance há alguns anos já. E foi depois que eu descobri o seguinte: eu tinha essa situação. Ganhava dinheiro, devolvia. Ganhava dinheiro, devolvia. Ganhava dinheiro, devolvia. A crença limitante... Quem nunca? Eu não me sentia merecedor daquele dinheiro.
Por quê? Porque eu sempre ouvi a seguinte situação: dinheiro é sujo. Dinheiro. Lá eu era criancinha. O que vem fácil, vai Vem fácil, fácil, vai fácil. Então, né? peraí, pô, cliquei Que um vem pouco, fácil, vai fácil. veio US$ 200, que vem fácil, vai fácil. Já foi induzida na Sim, cabeça isso. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu ouvi essa palavra quando eu era pequeno, sem exato. entendi o contexto disso. Tudo distorção, né? E aí eu Mas, pensava assim, velho, eu não quero ser rico, eu quero entrar no céu. Não, mas peraí. Aí você cresce e você pensa assim, mas então quer dizer que Deus quer que a gente seja miserável, fudido? É isso, Deus quer que eu passe necessidade, então. Não é para minha família ser próspera. Aí quando você vai entender o contexto da palavra, não era sobre isso que estava sendo falado. não era esse. O ponto é, Exato. a sua cabeça vai sendo minada, 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 minada. Ei, Exato. existe um processo de construção de 20 e tantos anos na minha vida, eu não sei quantos anos que você do outro lado aí tá me assistindo, você tem. Foi um processo de construção, com essa construção veio hábitos ruins, crenças limitantes, que hoje podem te bloquear de você viver uma vida próspera. E se você não Exato. tirar essas crenças limitantes, e para isso existem ferramentas, e é disso que a Keila está falando, se você não tirar, você não consegue prosperar. Fato é, precisa Exato. resolver o interno para depois Sim. o externo. Então, o que acontece? Eu tinha muita coisa. Ó, Deus o livre. Usar uma camisa dessa daqui, ó. Pô, usar uma camisa da Gucci. Ah, tá ostentando. Andar com uma Porsche, tá ostentando. Andar com Rolex, tá ostentando. Porra, tá ostentando, irmão. Você tá prosperando, você tá feliz, você tá... Só que para isso Olha desenvolvendo para você ver como é que é o mindset, né? Olha para você ver como é que é a mentalidade, o mindset, a visão que as pessoas têm e essa programação errada que a gente tem sobre o dinheiro e tudo mais. E eu escutei uma coisa desse meu mentor que eu falei, eu também achava isso, desse negócio do Rolex e ostentação. Mas olha o ponto de vista que ele deu e que me mudou totalmente a visão. Vai mudar de vocês também. Você andar com Rolex só mostra o quão o tempo é importante para você. Quanto custa esse tempo para você. Eu falei, matou. Porque é o bem mais precioso que a gente tem, é o tempo, cara. É o tempo. Então, se o teu tempo é precioso para você, se a gente começar a contabilizar o tempo em tempo de horas que a gente tem de vida, né? A gente fala, meu Deus, perdi 1 minuto da minha vida, né? Fazendo o quê? Nada, fazendo besteira. Então, o trabalhar em alta performance, o viver em alta performance, é a gente eliminar esses obstáculos que a gente tem na nossa vida, né? Até a nossa meta, até as nossas metas, né? E não ter limite. Sempre, eu consegui essa meta, quero mais uma, quero mais uma, quero mais uma, sempre mais. Por quê? Porque é isso que te impulsiona. Desde que você esteja vivendo seus valores e esteja vivendo seu propósito de vida, não tem limite para isso, né? Então, é importante a gente transbordar, isso que a gente está fazendo aqui, é passar para as pessoas que não têm oportunidade de estar dentro de uma tribo da vida, não está numa mentoria dessa que a gente faz, é extremamente importante mentores. Então, já que a internet possibilita isso, vamos pegar o melhor dela, né? E absorver o máximo disso e tirar as desculpas da nossa vida, né? Que são obstáculos para a gente procrastinar a prosperidade. Então, é realmente importante a gente viver esses valores e entender muito bem como são. Então, voltando aqui para terminar de responder, então, qual é a relação entre a inteligência emocional e a alta performance. Então, primeiro, o autoconhecimento, que a gente estava falando, né? Valores e propósito de vida. Segundo, um mindset de alta performance. Mindset é a configuração do seu cérebro, é um modo a sua visão, tá? Como você enxerga o mundo. A gente tem uma programação que acontece desde o útero da mãe. Quando está lá no útero, você já está sendo programado, porque o feto já escuta, né? Desde muito cedo. Então, ele já começa a captar. Então, toda a energia, fora a questão energética da mãe, de como ela está vivendo essa gravidez, das relações que ela tem durante a gravidez. Então, já começa por aí, certo?
Aí depois você vai começar a conviver com as pessoas, depois que nasce, na escola, com os colegas, com os amigos, com os vizinhos, enfim, vai passar um monte de gente na tua vida e um pouquinho de cada uma dessas pessoas vai programando você, vai fazendo sentido para você, o nosso cérebro vai começando a ser programado. E ele vai ficar a vida inteira sendo programado e desprogramado, programado e desprogramado. Sempre que você acreditava numa coisa e aí ela, de repente, você escutou que nem essa história do Rolex, agora, bum, desprogramou uma coisa, programou outra. Então, é importante a gente saber que não é porque... Sabe aquela história de... Já ouviu falar da síndrome da Marília... Da Gabriela? Maria Gabriela. Síndrome da Gabriela, não Maria Gabriela. A Gabriela, aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, isso é síndrome... A gente não é assim. O nosso cérebro, uma vez que... Se alguém chegar e falar pra você, eu sou assim, ele vai ter que aceitar. Cai fora que é rolo. Essa pessoa é difícil, não tem flexibilidade, não está aberta a crescimento. Então, você, para poder chegar na alta performance, precisa de um mindset de crescimento. Um mindset aberto para que sempre expanda. Segundo Einstein, uma vez que você expande seu cérebro, ele nunca mais volta a ser o mesmo, né? Ele nunca mais deixa de ser. Então, para a gente poder ter um mindset de alta performance, a gente precisa estar crescendo o tempo todo. Para isso, a gente tem que eliminar crenças e paradigmas da nossa vida, crenças limitantes e paradigmas, tá? Aí depois, só que aí o que acontece? Quando a gente fica fazendo isso o tempo todo, viver em alta performance deixa a gente totalmente fora da zona de conforto. Yes. O tempo todo. Vai tirar você é transitar totalmente fora da zona de conforto, e quando se trata de trade, você ainda chega lá na zona de risco, né? Então, quer dizer, para você transitar tanto tempo fora da sua zona de conforto, não é possível, é humanamente impossível. Nosso cérebro, ele tem um monte de padrões, que já é do tempo das cavernas, é do tempo, do nosso cérebro primitivo, isso, e esses padrões, eles estão ligados à sobrevivência da espécie, certo? Então, tudo, o que é sobrevivência da espécie? O que eu preciso fazer para a espécie sobreviver? Eu preciso reproduzir e preciso dar conta dos predadores, certo? Se eu dou conta dessas duas coisas, a minha espécie vai sobreviver. Então, o modo de sobrevivência da espécie, que o nosso cérebro primitivo está o tempo todo, e ele está acontecendo isso no nível inconsciente, é o que predomina sobre sua vida se você não tiver estratégia no nível consciente. Então, ele vai levar você para a zona de conforto o tempo todo. Se eu economizar energia, eu consigo fazer a minha espécie sobreviver. Então, se eu conseguir lutar, só vou lutar quando eu ver que aquele predador eu dou conta. Senão eu vou fugir ou paralisar. Modo de sobrevivência de espécie. Então, muitas vezes a pessoa está lá numa situação de mercado, fez merda, errou o lote. Errou o lote. Ela paralisa, ela não consegue agir. Né? Por quê? Modo de sobrevivência. Então, o seu cérebro está sempre puxando você para a zona de conforto. Ele não quer que você sinta dor. E, segundo a ciência, existe uma área do nosso cérebro que ela chama córtex cingulado, uma areazinha do cérebro, que ela tem a percepção ela acende, né? É onde tem atividade quando você tem dor física. Então, se você tomar um beliscão, estiver fazendo uma ressonância, bom, acende lá aquele pedacinho no cérebro. Mas aí foi feita uma pesquisa e eles identificaram que mesmo quando pegaram crianças que sofrem bullying na escola e pediram para elas contarem essa história do bullying, daquele momento que elas sofreram, e fizeram a ressonância, acende a mesma área no córtex. Tá? Então, o que acontece? A dor emocional é exatamente a mesma no cérebro que a dor física. Então, você tomar um soco na cara, às vezes nem é tão doloroso quanto alguém que magoa você, porque te traiu, ou porque passou a perna em você de alguma forma, né, decepcionou. Então, essa dor é a mesma, para o cérebro não faz diferença, acende a mesma área. Então, o que acontece quando a gente está fora da zona de conforto? Essa areazinha de dor está sendo acesa. Bum, 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 bum. Aí qual que é a mensagem que está passando para o cérebro? Preciso de zona de conforto. Não quero ficar sentindo dor. Bum, ele puxa você para a zona de conforto o tempo todo.
é o tempo todo. Então, é por isso que é tão difícil ficar em alta performance. E se você não tem recursos conscientes, ferramentas para lidar com as emoções, esse turbilhão de emoções que vai vir quando você está passando dor, porque está fora da sua zona de conforto, então você vai ser puxado para a zona de conforto de novo. E aí entra os processos de autossabotagem. Tá? Então, tudo vai ligando. Olha porque é tão importante a inteligência emocional. Uma vez que eu entendo, que eu tenho ferramenta, eu consigo melhorar minha percepção das minhas emoções e gerir melhor elas com ferramentas que vão me ajudar a controlar. Eu vou começar a focar mais. Isso é extremamente importante. A alta performance precisa ter foco. A pessoa tem que estar focada lá na big picture, lá na frente, na meta final. Eu não posso olhar para o problema aqui, né, que está acontecendo agora. Eu preciso pensar, bom, esse problema que está acontecendo, como que eu resolvo ele? Eu tenho que focar na solução, porque é a solução que vai me permitir subir mais um degrau. E mais um até eu chegar onde eu quero. Se eu quero chegar em algum lugar que é lá em cima, eu preciso subir degrau por degrau, né? Então, para poder fazer isso, eu preciso ter foco lá na frente. Bom, eu vou usar minhas ferramentas para poder fazer o controle das emoções, porque essa emoção que eu estou sentindo agora não está me ajudando. Então, eu vou. Sempre essa é a perguntinha, tá, gente? Essa é uma das ferramentas. Perguntinha que não pode calar nunca. Essa emoção que eu estou sentindo, esse comportamento, essas ações que eu estou fazendo, essa estratégia que eu estou usando, seja o que for, está me ajudando a chegar onde eu quero chegar? Se a resposta for não, muda. Agora, para ontem. E claro que mudança requer o quê? Sair da zona de conforto. Então, se você não tem recursos de inteligência emocional para lidar com essas emoções, é muito difícil trabalhar em alta performance constantemente. Então, vai oscilar bastante. Percebe? Tá respondido, colega aí que fez a pergunta? É o famoso crescer, dói e dá trabalho. Dói, machuca, magoa. Ser adulto, né? É isso. Ô, galera, essa foi a nossa live. Começo de um novo projeto que está vindo aí para o pessoal da tribo, mas volta e meia, embora o pessoal da tribo seja prioridade, volta e meia a gente vai trazer esse tipo de conteúdo ao público aberto aqui, as pessoas que me seguem, porque é um conteúdo de valor. E sendo um conteúdo de valor, queria pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, Keila, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. Que isso, maior prazer. Vai ser super legal. Obrigada. Nas próximas aqui, tá? Com Galera, certeza. Obrigada. O Instagram da Keila tá aqui em cima. Gostaria que todos vocês seguissem ela. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, você curtiu essa live? Ela te deu insights, te serviu? Acho que a coisa mais legal para quem descobre propósitos é quando você descobre o propósito de servir. Então hoje a gente veio te servir com boas ideias, com bons insights, para você sair daqui com uma pulguinha atrás da orelha e pensar sobre tudo isso que foi falado e de repente tomar atitudes que você não tomaria se você não tivesse ouvido coisas aqui, que é a história de trazer aquilo que estava no seu subconsciente para o seu consciente. Eu tenho plena convicção que quando a gente deu alguns exemplos aqui, isso não foi à toa ou aleatório, mas quando a gente deu alguns exemplos sobre essa questão do consciente, subconsciente, alguma coisa lá do teu subconsciente veio à tona. E aí, essa coisa que veio à tona agora, como que você vai resolver ela, tá? Então, se você foi servido com boas ideias, se você gostou disso, em 2 minutos aproximadamente, quando eu encerrar essa live aqui, ela vai estar no meu feed. Eu vou deixar ela gravada no meu feed porque foi super legal, a audiência ficou aqui com a gente. Legal, que bom. Agora, quero muito pedir uma coisa para vocês, que todo mundo espere aqui no Instagram, assim que tiver no meu feed, fica lá atualizando o feed. Assim que tiver no feed, legal, você vai lá, deixa o teu like, deixa um comentário lá e, se possível, salva também essa live, porque o Instagram divulga isso aqui para mais pessoas. Ô, Jackson, eu vou colocar vou postar a foto da divulgação, que tá nós dois lá no meu feed. E daí a galera pode ir lá e fazer as perguntas se quiser. Quem não conseguiu, quem não teve oportunidade, eu posso responder. Olha aí, ó, o tal do propósito. Tá se colocando à disposição de vocês para responder perguntas e tudo mais. Então, show de bola. Galera, e só para fechar, só para lembrar vocês,
dia 4 de julho, famoso semana que vem, eu tenho um lançamento que é o Segredo dos Norte-Americanos. Então, venho servir vocês também com boas ideias, bons conteúdos. E principalmente você que me acompanha aqui no meu Instagram, quer também aprender como gerar renda em dólar, como viver em alta performance, enfim, tudo isso. Esse evento é para você. Ele vai ser dia 4 de julho, às 20 horas. Tem um link na minha bio, se inscreva. Se você está interessado, é totalmente gratuito o evento. E é isso. Então, fechando a live aqui, vai no meu feed, atualiza lá, espera atualizar e deixa seu like, comenta lá. Vai no Instagram da Keila, segue ela. Ela vai publicar lá a última fotinha dela, a fotinha com a gente lá. Faz suas perguntas por lá, enfim. Agora a Keila é literalmente de casa e daqui para frente vai ser... Isso aí, Keila. Maior prazer, gente. Obrigada. Eu adoro fazer esse trabalho. Sem dúvida é a hora que eu tô exercendo meu propósito de vida, que eu sei que esse assunto transforma. Yes. O meu método, eu chamo ele de Minds Up, né? Vocês vão ver alguns depoimentos aí dos goleiros, que é bem antigo, o pessoal, eu vou postar lá. E eles às vezes chamam como treinamento integrado, que era o nome que eu dava antes, né? Mas eles estão falando do mesmo método, né? Que é o método que eu aplico agora e que eu chamo de Minds Up para ficar um pouquinho mais comercial e mais curtinho, tá bom? Então, eu estou disponível para vocês responderem. Esse método transforma. E eu também estou montando E é para transbordar mesmo, para viver esse propósito, para dar chance das pessoas, porque ele não é um processo barato, né? Ele é realmente... Vale a pena, cada centavo que você paga, dá bastante trabalho, né? É um processo longo, relativamente longo, mas que transforma mesmo as pessoas, né? Transforma as vidas, não é só a performance que vai aumentar, é uma transformação de vida. Você vai ver que nos depoimentos aí os meninos sempre falam isso, a transformação não foi só na performance deles dentro de campo, sempre vem... E eu tive essa experiência desde criança, viu? Era time de goleiros, era desde molecada de 13 anos até o profissional. Então, todos eles tiveram resultados incríveis mesmo, todos os níveis. Então, funciona para qualquer idade, para qualquer nível de formação. Mas a questão que eu quero dizer para vocês é que quando a gente vive o propósito de vida, a gente consegue mais resultados. E o meu propósito, então, é realmente transformar vidas. E aí eu vou abrir um grupo, tá? Então eu vou fazer esse processo em grupo. Então ele vai custar pedacinho só, assim, bem baratinho por mês. E aí, então, se vocês puderem me seguir, vão ficando de olho lá. Eu tenho um grupo já, que logo eu vou postar também lá o link no Instagram para vocês poderem entrar, para poder... ter acesso a esse grupo aí, tá bom? Se vocês quiserem fazer parte desse processo de uma forma low cost, de uma forma baratinha aí, é uma ótima oportunidade. Legal? Show. Galera, então foi isso. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Keila. Abraço. Beijinho. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Até a próxima.